Acabei de receber aqui um pedido de oração, um agradecimento. Vou ler para vocês. Semana passada a igreja orou pelo Luiz Marcelo, que se encontra no Hospital do Câncer, desenganado pelos médicos. Esta semana a esposa nos contou que ele está melhor, saiu da UTI e voltou para casa. Ela pede uma nova visita do pastor e pede que continuemos orando por seu esposo. Muito bem. Permaneçamos orando. O irmão Luiz Marcelo não é adventista, mas é cristão. Continuemos orando então. Irmãos, um bom dia a todos. Em agosto do ano passado, nós tomamos uma decisão em casa. Minha esposa e eu decidimos que deveríamos servir como missionários na África. Por que escolhemos a África? Porque entendemos que o Evangelho precisa ser pregado àqueles que não conhecem Cristo. E começamos a trabalhar para levantar o dinheiro necessário para irmos para a missão. Todas as pessoas que participam da missão, dessa missão especialmente, do NUNCE, são voluntários. Mesmo o pastor que coordena o projeto do NUNCE é voluntário. O NUNCE é o Núcleo de Missões e Construção de Igrejas, ou Conservação de Igrejas, que está dentro do UNASP, e todas as pessoas que trabalham na coordenação desse projeto são voluntários. Inclusive, as pessoas que vão para a África trabalhar como missionários também tiram dinheiro do seu próprio bolso e se custeiam lá no tempo que permanecerem ali. E em casa a gente decidiu participar desse projeto. Nós não tínhamos dinheiro para isso. Ao contrário, tínhamos algumas dívidas que precisávamos quitar. Mas resolvemos colocar o projeto nas mãos de Deus e Ele nos abençoou tremendamente, nos proporcionando condições financeiras de que pelo menos eu pudesse ir. E nós dividimos com a igreja o desafio. Se a igreja bem se lembra, e acredito que se lembre, nós trabalhamos no sentido de levantar fundos para construirmos uma igreja em Guiné-Bissau. E muitas pessoas participaram. E eu quero falar hoje para vocês sobre o que vocês fizeram na África. Primeira reflexão que eu quero fazer com vocês essa manhã, e que espero que ao longo dessa manhã fique mais claro para vocês, é que ser cristão, amigos, ser cristão é uma decisão radical. Não há como ser cristão se não for de maneira radical. Não confunda a palavra radical com fundamentalista. Porque ser cristão exige que nós tomemos decisões fortes ao lado de Cristo, abandonando o nosso antigo eu e assumindo então a pessoa de Cristo em nosso lugar. E não tem como essa decisão ocorrer na nossa vida se não for de maneira profundamente radical. Toda vez que na Bíblia Deus pede alguma coisa, Ele não pede um favor, Ele dá uma ordem. Deus diz vá, Deus diz ide, Deus diz faça. O mundo moderno relativiza as ordens de Deus. Ah, mas isso é para aquele tempo. Ah, mas a Bíblia é um livro velho. Ah, mas eu posso comer isso. Ah, eu posso beber aquilo, não tem problema.
Eu posso ir em tal lugar, eu posso fazer tal coisa. Hoje não tem problema, são outros tempos. O mundo moderno relativizou aquilo que Deus ordenou que fosse feito. Mas a Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 13, que Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Portanto, quando nós resolvemos ser cristãos, as decisões necessariamente são radicais. Mas talvez você não esteja muito familiarizado com o conceito do radicalismo cristão. Então nessa manhã eu quero mostrar para vocês o que é ser um cristão radical. E o que isso implica e o que isso muda na vida de cada um de nós. Guiné-Bissau é um país do oeste africano que tem 1,5 milhão de habitantes e é um dos países mais pobres do mundo. E esse aí foi o nosso destino. Tá vendo lá? Aquela pontinha foi para lá que nós fomos. Esse era o nosso objetivo. E essa é a equipe de missionários que foram agora em janeiro e voltaram no meio de fevereiro da África. Então eu quero contar algumas coisas para vocês. Tem várias pessoas aí nessa equipe, mas eu vou destacar apenas a figura do pastor Vânios, esse rapaz de boné que está aqui, camiseta vermelha, sua filha aqui no meio, a Esther, e sua esposa, a Beth. A Beth ganhava um salário ano passado de R$ 3.500. O Vânios fazia alguns bicos, mas quem pagava a faculdade dele é ela. E o Vânios está fazendo o 3º ano de teologia no UNASP, em São Paulo. Depois de muito lutar com Deus, né? O Vânios entendeu que o Senhor estava chamando ele para ser um pastor e ele resolveu ir. Mas o maior desafio da vida dele ainda estava por vir. O Vânios, no 3º ano de teologia, recebeu um chamado para ser missionário na África. Só que não era para ser um missionário como eu fui para ser um missionário. O chamado para o Vânios era para ficar 1 ano lá. E algumas dúvidas começaram a passar pela cabeça deles. Mas, você está vendo a turma aí, no dia 9 de janeiro desse ano, e a gente sabe então que a Beth pediu dispensa do seu emprego, ela pediu demissão de um emprego estável, ela era chefe no seu setor, dentro da sua empresa, ela pediu demissão, deixou tudo para trás, venderam alguns bens, e hoje o Vânios e a Beth são o nosso contato na África. Jogaram tudo para cima, deixaram tudo para trás, foram com a filha para servir a Deus 1 ano lá. E aí a pergunta óbvia que a gente fez foi a seguinte: escuta, o que vai ser da sua vida depois que você voltar? Qual vai ser o seu emprego? E a resposta foi a seguinte: Deus não nos trouxe para cá? Nós somos responsabilidade de Deus. Que fé, não? Que fé. Quando eu vejo fé assim, eu me sinto muito pequeno. Eu me sinto miseravelmente pequeno. Porque nós pregamos de fé, nós falamos de religião, mas não exercitamos a nossa fé. Falar de fé sentados numa igreja confortável com ar-condicionado é fácil. Nós cantamos a música que sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista para o mar. Mas talvez estejamos também sonhando com igrejas confortáveis, talvez numa encosta com vista para o mar também. Nós estamos muito confortáveis dentro de igrejas confortáveis, assistindo sermões confortáveis, e nossa religiosidade anda muito confortável.
Bom, nós fomos no dia 9 de janeiro desse ano, fomos para a África. E nós fizemos uma campanha grande aqui. Muitas pessoas participaram doando dinheiro, porque o projeto era a construção de uma igreja em Guiné-Bissau. E uma igreja, irmãos, é extremamente importante, porque as pessoas vivem num contexto tão pobre, tão miserável, que quando existe uma igreja ou uma construção de alvenaria, todo mundo quer ir lá ver o que está acontecendo. E acaba que a própria construção da igreja envolve a mão de obra de várias pessoas que estão ali, que querem participar, e elas acabam se envolvendo com a própria igreja, mesmo não sendo cristãos. Essa fotografia é muito significativa para mim. Guiné-Bissau é um país que não tem tratamento de esgoto, não tem água encanada. O único lugar que há água chegando em torneira é Bissau, que é a capital do país, onde está sediada a ONU lá. E nós tivemos lá fornecimento de água em torno de 3 horas por dia, nos dias que teve fornecimento de água. Então, quando a água chegava para nós, a gente procurava encher a maior quantidade possível de baldes, para que mais tarde a gente pudesse tomar banho de caneca. Não existe coleta de lixo, de maneira que tudo que vocês estão vendo ali do lado é lixo estocado. Imaginem vocês que nesse país existem abutres e urubus, como aqui há pombos e pardais. Alguns dados importantes a respeito da nossa missão, ou do local onde fomos fazer a missão. O IDH de Guiné-Bissau, ou seja, seu Índice de Desenvolvimento Humano, coloca esse país na lista de 186 países, coloca Guiné-Bissau em 176º lugar. Ou seja, de baixo para cima é o 10º país mais pobre do mundo. A escolaridade das pessoas do país todo gira em torno de 50%. E aqui vem um dado interessante. O português é a língua oficial de Guiné-Bissau, mas ele só é ensinado na escola, onde os alunos são obrigados a falar em português. Mas como só 50% do país é alfabetizado, a língua mais falada, a língua da rua, é o crioulo. De maneira que o português é uma língua muito mal compreendida lá. Até mesmo no evangelismo nós precisávamos de intérprete. Um outro dado muito importante com relação à religião. Esses dados são oficiais do governo de Guiné-Bissau, mas eles são um pouco camuflados. Porque aí diz que 50% do país segue religiões étnicas, quando na realidade praticamente toda a população do país segue algumas religiões étnicas. O que são religiões étnicas? Em Guiné-Bissau, eles são o que nós chamamos de adoradores de Irã, ou animistas. Quem é Irã? Irã, na cultura crioula, é Satanás. Eu tive toda uma formação na minha vida pessoal, eu sempre tive uma formação muito racionalista. E como professor de história, eu resisti muito à ideia de imaginar que eles pudessem estar adorando Satanás. Achei que fosse um mero dado, né, que algum cristão achasse que eles eram adoradores do diabo. E quando eu cheguei lá, irmãos, eu me surpreendi negativamente com a minha própria perspectiva. Não, eles realmente adoram o diabo, sabendo que Irã é Satanás. Mas o estilo de adoração deles a Satanás é um estilo de adoração por medo, porque eles têm medo de que Satanás os amaldiçoe caso eles não os sirvam. Então, só para vocês terem uma ideia do tamanho do desafio que foi pregar o evangelho nesse país. Porque a gente vem pregar Cristo, eles entendem que Cristo é amor, mas eles têm medo de que Satanás lhes faça mal. De maneira que
grande parte da população tem altares dentro das suas próprias casas a Satanás. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso hoje. 45% da população desse país é oficialmente islâmica, ou seja, eles não aceitam Cristo como Salvador pessoal. E aí existe um outro grande desafio também na pregação do Evangelho, e só 5% são cristãos. Bom, começamos a missão, essa é a nossa chegada em Guiné-Bissau. Para todos os lugares onde a gente ia, as crianças corriam em nossa direção, né? A gente se sentiu um verdadeiro ator de cinema, porque as crianças queriam tocar, precisavam tocar. De vez em quando a gente tomava até umas lambidas, porque muitas crianças nunca haviam visto um branco antes. Nasceram e cresceram sem nunca ter visto um branco. E aí imagina eu chegando lá albino, né? Para eles é uma coisa muito estranha. Eles precisam tocar, eles precisam saber se sai a tinta, né? Eles olhavam uns para os outros, tocavam assim, falavam: caramba, minha mão continua pretinha, ele não gruda. E eles não entendem por que o cabelo é liso e a barba é crespa. É uma pureza, uma inocência gigantesca. E é lindo de ver que essas crianças ali, tão inocentes, né? Inalcançadas ainda por toda a malícia desse mundo moderno que a gente vive aqui, estão lá esperando o Evangelho ser pregado para elas. Quero abrir a Bíblia com vocês no livro de Marcos, capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 14 em diante. E a Bíblia diz assim: mais tarde, Jesus apareceu aos 11, estando eles à mesa, e lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto já ressuscitado. E então Jesus lhes disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Irmãos, eu não vi tudo isso acontecer lá, mas pelo menos desses itens aqui, pelo menos uns 2 ou 3 eu vi acontecer. Sabe por quê? Porque no terreno do inimigo, quando você se planeja, quando você vai pregar no terreno do inimigo, onde a luz não pode haver o quê? Trevas. Mas sendo Guiné-Bissau a fronteira do território entre o bem e o mal, sendo ali o território, a fronteira, o território do inimigo, ele vai lutar pela sua posse, ele vai lutar pela sua terra. E quando nós começamos a pregar o Evangelho, quando nós começamos a pregar Jesus Cristo, nós assistimos essa luta acontecer. E eu quero contar algumas histórias para vocês hoje, para que vocês entendam unicamente que a luta entre o bem e o mal não é filosofia. Nós não assistimos à luta entre o bem e o mal hoje entre nós, sabe por quê? Porque andamos acomodados espiritualmente. Nós não oferecemos risco para o reino do diabo. Se a nossa preocupação fosse realmente nos tornarmos cristãos verdadeiros, rejeitando ao mundo e o que nele há, Satanás, nós realmente abalaríamos as estruturas do reino do mal.
mas acomodados, imaginando que quem sabe o diabo está distante. De repente, o grande conflito começa a ser uma mera filosofia na nossa vida, não? Muito bem. Eu não sei se vocês conseguem ver, provavelmente não consigam. Esse local é o bairro onde nós fomos construir a igreja que vocês mandaram dinheiro para ser construído. Nós levamos daqui da Central de Maringá 13 mil reais. Eu levei esse dinheiro para a África. Dinheiro de vocês. Você sabe quanto custa uma igreja em Guiné-Bissau? 30 mil reais. Portanto, a Igreja Central de Maringá construiu praticamente metade de uma igreja na África. Essa igreja é sua. Eu faço voto de que um dia você possa visitá-la. Esse é o bairro. E essa garotinha, uma bebezinha, barriguinha, vocês estão vendo dela ali, cheia de verme, andava conosco ali o tempo todo. E aí nós começamos, com o passar do tempo, a gente ficou 30 dias lá, a gente foi se apegando, né? O que é problemático também. E essa garotinha tinha amarrado na sua cintura um cordão. Em Guiné-Bissau, quando uma criança nasce, imediatamente a família amarra na cintura da criança esse cordão. Esse cordão é chamado de cordão de Irã. É um pacto que a família faz de entregar a criança a Satanás para que ele não a amaldiçoe ao longo da vida dela. Então, é extremamente comum, é normal vermos crianças andando com o seu cordãozinho na cintura. E aí, irmãos, existe todo um desafio ao redor disso. As crianças, tão puras, tão inocentes, eram o nosso principal público nas conferências. Nós tivemos 3 pontos de pregação em Guiné-Bissau. 3 pontos de pregação. Esse é o meu ponto de pregação. Como vocês já puderam perceber, o público lá é muito difícil. E nós fizemos evangelismo durante 2 semanas. Pregamos lutando para pregar. Nós saímos durante o dia fazendo visita nas casas das pessoas que assistiam aos cultos. E é muito interessante isso. Muitas mulheres islâmicas vinham assistir às reuniões, mas iam embora antes do fim para que seus maridos não descobrissem que elas estavam numa reunião cristã. Nesse país, se alguém da comunidade for visto entrando numa igreja cristã, a comunidade vira as costas para essa pessoa. Vou contar uma história para vocês. Tem um garotinho, eu contei essa história no primeiro culto, o Sumaila. Esse menino, bom, depois que a gente estava lá, a partir da segunda semana, praticamente todo dia pela manhã, tinha alguém tomando café conosco lá. Eles realmente comem uma vez por dia, quando comem bastante, uma vez por dia. E aí eles procuravam a gente para poder ter uma refeição. E um dia esse rapaz apareceu, 14, 15 anos de idade. E a história do Sumaila é a seguinte: sem pôr nem tirar nada, o Sumaila começou a fazer amizade com jovens adventistas, jovens cristãos. O pai chamou o Sumaila e disse o seguinte: se você continuar andando com essas pessoas, você não come mais conosco, você vai comer depois de todo mundo. E lá a refeição funciona assim: quando existe refeição, o arroz, que é a única coisa que eles comem, é colocado dentro de uma bacia. Eles se sentam ao redor da bacia e apanham o arroz com as mãos, amassam, fazem um bolinho e jogam na boca.
Se sobrasse arroz, o Sumaila comeria. Se não sobrasse, ele não comeria nada. Mas o Sumaila não parou de ir na igreja. E o Sumaila se batizou. No dia em que o Sumaila se batizou, o pai dele colocou-o na rua. E ele nunca mais voltou para casa. Perdeu escola, perdeu comida e perdeu tudo. Família. De maneira que a própria comunidade cristã de Guiné-Bissau, a igreja adventista, acolhia, cada família acolhia o Sumaila por uma semana. Mas como eles são tão pobres, eles não têm condição de aderir uma pessoa a mais. De maneira que o Sumaila não tinha mais teto. Lembra quando eu falei para vocês que ser cristão é uma decisão radical? Lembra que eu falei isso para vocês? Nesse país, se alguém se torna cristão, ele abre mão de tudo. Ele joga tudo para trás. Ele vai viver uma vida em nome do que ele acredita. Nas nossas conferências, nós tínhamos em média 120 pessoas por noite. 70 em média eram crianças. Irmãos, eu quero contar uma coisa para vocês. Eu usei DataShow tirando energia de um gerador extremamente barulhento que a gente tinha que colocar bem longe da igreja, do salão, para conseguir falar. Mas as crianças não tinham computador, nem PowerPoint, não tinha nada. Não tinha DataShow. Nós conseguimos, para fazer evangelismo com as crianças, uma lâmpada. Para fazer evangelismo à noite. Era isso que a gente tinha, esse era o recurso. E aí o que aconteceu? Em um dos pontos de evangelismo, o pessoal começou a fazer peça de teatro para conseguir pregar a Bíblia para as crianças. No primeiro culto eu disse isso, vou repetir. Se você tiver em casa flanelógrafo, se você tiver algum boneco, alguma coisa que você possa dar, para que possa ser pregado o evangelho para essas crianças, nós estaremos mandando para o Nunci, e o Nunci estará levando para a África agora no meio do ano. Não adianta levar computador, não adianta levar DataShow, porque lá não tem nem fio. Mas as crianças são o principal foco de pregação. Porque elas são puras o bastante para não ter resistência para ouvir a mensagem. Nós conseguimos passar para essa turma um filme, eu não sei nem de onde veio isso. Nós conseguimos um filme da vida de Jesus Cristo dublado em crioulo. Vocês não imaginam a quantidade de pessoas que paravam para ver o filme. Tinha gente que não entrava no salão, mas ficava assistindo da janela, porque o islâmico não entra num salão cristão. Então eles paravam para ficar assistindo da janela. Aliás, passar filme é um fenômeno lá. O cinema de Bissau é uma casa quadrada de 8 metros de comprimento por 3 metros de largura, de madeira, de pau a pique, com uma televisão de 14 polegadas. Esse é o cinema. Lá faz um verdadeiro sucesso o Barcelona e o Real Madrid. Então, quando vai ter jogo desses dois times, eles vendem ingresso para assistir num salão com uma televisão de 14 polegadas. Então, quando a gente passou o filme da vida de Cristo num telão, você pode imaginar o que não choveu de gente para querer ver o filme. E acaba sendo uma ferramenta extremamente poderosa, porque como raríssimos falam português, acaba se atingindo muito mais gente falando crioulo. Falando em crianças, essa daqui é a Escola Adventista de Canchungo. Canchungo é uma comunidade que fica a mais ou menos 90 quilômetros da capital do país, que é Bissau. Então aqui está uma escola, né, bem parecida com as nossas, né? A parede não sobe até o teto, ela é feita de bambu rachado, né? Se contorna toda a lateral da sala.
E ali, pendurado, colocado em cima de uma cadeira, está o quadro negro, todo rachado. As carteiras, tudo isso aqui foi doado por brasileiros, tá? As carteiras foram doadas por brasileiros lá. E o chão é chão batido. E o teto, como vocês podem perceber, é de palha. Bom, essa daí é a escola adventista, que em Guiné-Bissau é considerado um dos melhores sistemas educacionais do país, nessas condições. Vocês sabem quantas escolas do país têm quadra poliesportiva? Nenhuma. Eles não sabem o que é educação física. Não tem essa matéria na escola porque não tem quadra. Essa escola hoje, ela está passando por uma reforma. Começam a se levantar paredes de alvenaria, porque tem empresários aqui no Brasil que estão patrocinando a escola de Canchungo. Lembra do pastor Vânios que eu falei para vocês? Tem um empresário de São Paulo que paga o salário do pastor Vânios lá em Bissau, R$ 1.200. Ele ganha mais do que o presidente da Associação Adventista lá. Irmãos, você acha que é pobre? Você não é tão pobre que não tenha nada a oferecer. Você não é tão pobre que não tenha nada a oferecer. Você não imagina como tem gente desesperada para conhecer Jesus Cristo nesse mundo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando essas pessoas conhecem Jesus Cristo, elas se tornam cristãos radicais. Elas abandonam tudo por amor a Cristo. Ainda que elas tenham que passar fome e abandonar a família. Essa é uma decisão radical. Mas é interessante ver como o Evangelho muda, transforma a vida das pessoas. Elas passam a se alimentar melhor, a cuidar melhor do seu corpo, a cuidar melhor da sua casa. Eles fazem triagem de lixo. Quando essas pessoas conhecem o Evangelho, a vida delas muda de maneira radical. Por isso que a nossa preocupação em Guiné-Bissau não é resolver o problema econômico, financeiro do país, nem das pessoas. A nossa grande preocupação em Guiné-Bissau é pregar o Evangelho, porque Cristo é a única transformação duradoura. Nós podemos mandar dinheiro para pessoas na África, elas vão gastar esse dinheiro e elas podem voltar a ter problemas. Mas quando nós levamos o Evangelho, a transformação promovida pelo Evangelho de Cristo na vida desses indivíduos, promove uma transformação de caráter eterno na vida desses indivíduos. Por isso nós levamos os recursos, mas nós também levamos Jesus Cristo. É a única transformação de caráter eterno. Isso daqui é um salão feito por um senhor cristão, o senhor Sambê, e ele construiu esse salão para que fosse uma igreja adventista e para que fosse também uma escola durante a semana. E esse salão é um dos locais em que nós fizemos atendimento médico ali. Lamentavelmente, nenhum médico foi conosco na missão. Nós levamos um enfermeiro, uma dentista, uma nutricionista e um psicólogo. Inclusive o psicólogo estava fazendo faculdade, mas foi ajudar com o que podia. E quando nós anunciamos que faríamos atendimento médico ou alguma coisa parecida com isso, vocês não acreditam na quantidade de gente que aparecia lá. Nós tivemos a oportunidade de conhecer, de fazer um atendimento médico numa pedreira de escravos, alguns quilômetros fora da cidade de Bissau. Nessa pedreira de escravos só trabalham mulheres e crianças. E nós tivemos a oportunidade de fazer o atendimento médico. Essas mulheres recebem um atendimento médico a cada 6 meses, que é quando o NUNCE vai lá. Se o NUNCE não for lá, elas nunca vão saber o que é um remédio na vida.
Irmãos, eu escrevi no meu blog sobre isso, eu escrevi um artigo sobre o que aconteceu em Guiné-Bissau. Eu vou contar para vocês. A ONU manda remédios para o governo. E a ONU sabe o que o governo faz com esses remédios. O governo pega esses remédios e os esconde, não dá para a população. Dá apenas para aqueles que são do grupo étnico do governo. Os balanta. Nós fomos lá, fomos até o hospital público, compramos os remédios e distribuímos para a população. Nós não. O seu dinheiro fez isso. O dinheiro que nós levamos daqui. E os remédios que foram doados por brasileiros lá. Você sabe quanto custa um remédio contra a malária? 80 centavos de real. O maior índice de mortalidade do país é de malária. Uma vida não vale nada lá. Esse é o público para quem a gente foi pregar o evangelho. Por isso que um dos meios mais eficazes de pregar Cristo para essas pessoas é procurando fazer atendimento médico hospitalar. Vocês estão percebendo que a gente procurou trabalhar em várias frentes? Que existe gente preocupada em pregar o evangelho em várias frentes lá? Aqui a gente tem uma senhora, está com a sua filhinha aqui, a Juliane dando o atendimento, né, explicando como que ela deve se alimentar, e o tradutor explicando para a mãe. Mas aí existe um grande desafio, porque como é que você vai explicar que a mãe precisa se nutrir melhor, se quando ela tem o que comer, ela tem arroz apenas? Os dois maiores índices de doença em Guiné-Bissau são malária e diabetes. Não dá para duvidar, né? O que acontece? Como eles só comem arroz, aquilo vira açúcar no organismo deles. Então eles são muito mal nutridos. Um dos rapazes que nos ajudava na construção, eu trabalhei como servente de pedreiro, irmãos. Eu achei que eu nunca ia fazer isso na minha vida. E eu fui trabalhar como servente de pedreiro lá, carregando carrinho, batendo cimento. Não imaginava que eu fosse capaz de fazer isso. E fiz, né? E um dos rapazes ali da comunidade que trabalhava conosco era o Neuvino. E um dia o Neuvino estava meio cansado e tal. E aí, Neuvino, o que aconteceu, cara? Por que você está cansado? Hoje está desanimado? Ah, cara, acho que ele está começando a fazer efeito. Faz 3 dias que eu não como. E ele não brincou, não foi uma piada irônica. Fazia 3 dias que o Neuvino não comia nada. As boas refeições são feitas quando às vezes tem um peixe no prato. Lembra aquela imagem que eu mostrei para vocês no começo do lixo? Aquelas mulheres estavam indo pescar. Se elas não conseguirem pegar nada, nesse dia elas não comem nada. A Daisy, essa moça que está aparecendo na imagem aí, ela é dentista. E ela levou algum equipamento daqui, mas é interessante que nós levamos muito remédio, inclusive fizemos distribuição dos remédios nas bolsas que levamos para poder dar o peso equilibrado nas bagagens, né? Em 2 semanas, praticamente todos os remédios fundamentais que nós precisávamos tinham acabado. E aí nós começamos a comprar remédio do governo, aquele que ele ganhava de presente da ONU, né? Mas é interessante que até mesmo o tratamento profilático, ele é muito positivo lá, que é aquele tratamento de prevenção, né? E a Daisy teve que trabalhar, depois que acabou todo o recurso, ela teve que trabalhar nesse sentido. É interessante, irmãos, que um AS faz milagre lá. Um AS, ácido acetil salicílico, faz milagre em Guiné-Bissau. Eles não têm resistência a nenhum remédio, eles não tomam remédio. Bom, esse aqui é o Hospital Simão Mendes. Tem algumas cenas bem pesadas, eu resolvi pegar essa que era mais tranquila. Esse rapaz que está aqui do lado direito da imagem é o Chicão. Chicão é enfermeiro que trabalhou em Serra Pelada. Ele era dono de uma mina em Serra Pelada, ele gastou tudo. Todo o ouro que ele tirou em Serra Pelada ele gastou. Foi até a sarjeta e depois ele descobriu Jesus Cristo.
Se converteu faz 1 ano e já foi fazer trabalho missionário em Guiné-Bissau. E aí o Chicão falou o seguinte: escuta, vamos no hospital? E aí a gente começou a ir. O Chicão puxou a fila. Ele começou a ir sozinho no Hospital Simão Mendes, na zona pediátrica. Irmãos, vocês estão percebendo lá atrás umas varetas? Isso daí é o que segura o soro no hospital. Que eles não têm aquelas hastes de ferro para segurar soro. Então eles usam pau, né? Vão nas árvores, corta e deixa dentro do hospital. O Chicão começou a fazer um trabalho de oração com os pacientes do hospital. Só que como o país é de animistas, quando o Chicão chegou e disse que era cristão e tinha só vindo orar, o pessoal recebeu mal o Chicão. Mas como a fiscalização é paupérrima, ninguém fiscaliza quem entra e quem sai do hospital, o Chicão entrou e foi na UTI. O Chicão foi na UTI, começou a orar pela molecada. Deu uma de louco, né? E também ninguém estava proibindo, não existia segurança nenhuma. Qualquer pessoa pode entrar em qualquer lugar. Ele foi entrando nos lugares dentro do hospital e foi orando pela molecada. Ele começou a fazer esse trabalho no domingo. Quando foi na sexta-feira, os enfermeiros chamaram o Chicão e falaram assim: Chicão, é o seguinte, vamos chamar de Chicão, né? Chamar de branco. Imagina, isso aí é branco lá, né? Ele falou assim: escuta, você vem amanhã? Não, se vocês quiserem eu venho amanhã. Não, a gente quer que você venha, porque os pacientes por quem você está orando estão começando a curar. Estão sendo curados. O hospital está mais vazio. Quando o Chicão começou a fazer o trabalho de oração pelos pacientes, tinha gente no corredor. Depois de uma semana tinha leito começando a ficar vazio. Você viu o que está escrito aqui em Mateus, em Marcos capítulo 16? Vocês vão orar sobre os enfermos e eles vão o quê? Eles vão ser curados. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica achando que isso aqui é lenda. Os nossos olhos, a nossa mente está tão bitolada por esse racionalismo babaca desse mundo presente, que a gente não consegue imaginar o poder da fé. A nossa fé é extremamente miserável. Deus faz milagres. Eu vi milagres acontecendo. Eu vou contar para vocês. Veja o que eu falei para vocês. Nós entramos no terreno do mal, porque o diabo se acha rei daquele espaço. O diabo acha que é rei, ele acha que manda naquele lugar. Então o Chicão começou a dar tratamento para as crianças da seguinte maneira: chegava o pai e a mãe pedindo remédio. E o Chicão dizia o seguinte: olha, eu vou te dar o remédio, só que é o seguinte, você tem que cortar o cordão de Irã. Se você não cortar o cordão, eu não dou o remédio. E isso é um impasse, porque cortar o cordão de Irã significa cortar os laços com a família, significa cortar os laços com a comunidade, e pior, significa assumir que você está contra o capiroto, significa assumir que você está contra o diabo. Então eles têm medo, mas a criança está ruim. E o Chicão argumentava: olha, você está adorando o diabo, mas parece que sua família está doente, parece que não está resolvendo muita coisa. E às vezes ele conseguia convencer a família a cortar o cordão. A gente começou a chamar o Chicão de serial killer de cordão de Irã. O que passava na frente dele, ele metia a tesoura. E quando a mãe falava não, dava um mole, ele passava a tesoura. Eu sei que chegava com cordão, saía sem cordão. E ele dava o remédio e as crianças iam ficando boas. Tinha uma menina nesse hospital. Irmãos, isso foi muito difícil. Teve a vez que eu fui fazer a visita com eles, eu não consegui ficar muito tempo dentro do hospital, porque eles jogam o lixo hospitalar no corredor. Sangue, resto de soro, é realmente deprimente. E é claro, isso mexe com a sua emoção. Você vê as crianças ali nessa condição. Mas tinha uma menina que nos chamou muita atenção, a Naya. Quando o Chicão começou a fazer o trabalho no hospital, ele começou a orar especialmente por ela, porque ela tinha água no pulmão e estava gerando insuficiência respiratória. Quando o Chicão chegou para orar por ela, poucos minutos depois chegou o médico para dizer que ela estava desenganada, que ela morreria naquele mesmo dia.
E o Chicão, na sua simplicidade neófita, pediu que Deus conservasse a menina com vida. E a menina passou aquela noite. Ela sobreviveu. No dia seguinte, o Chicão voltou e ele fez uma oração de novo pela menina. E ele estava indo embora, a avó pediu em crioulo para ele, depois alguém traduziu. A avó pediu que ele voltasse no dia seguinte, porque a menina estava ficando boa. Depois de uma semana, a menina já respirava quase que normal. E aí o Chicão disse o seguinte: escuta, avó, é o seguinte, a gente pode começar a fazer um tratamento com ela, a gente pode fazer uma massagem nela e administrar alguns remédios. E o Chicão então foi massageando a garota, analisando e tal, e ele percebeu que a menina debaixo do vestidinho tinha um cordão de irã. Então ele perguntou para a avó, ele falou assim: olha, isso aqui é um cordão, eu posso cortar? E a avó falou: não, você pode fazer o que for, mas o cordão você não vai cortar. E o Francisco tentou negociar muito com ela, porque depois de um tempo você se apega, né? A gente se apega às crianças também. E a avó não deixou. No dia seguinte o Chicão voltou ao hospital e a enfermeira informou o Chicão que a Naya tinha falecido aquela noite. Essa nós perdemos. Numa outra circunstância, quando nós fomos fazer atendimento no bairro do aeroporto, chegou uma criança de 1 ano aproximadamente, da cintura para baixo, possivelmente, foi o que o Chicão acabou diagnosticando, tinha uma farmacêutica também, ela entendeu que era isso mesmo, possivelmente com trombose nas 2 perninhas, muito inchada, já com um cheiro muito ruim, com estrias nas perninhas, muito grandes as perninhas, a menininha chorava de muita dor. E aí o Chicão falou assim: olha, a gente pode tentar fazer alguma coisa, mas nós vamos cortar o cordão. E a mãe falou: olha, eu não quero que corte, eu acho melhor não cortar, o meu marido não quer que corte. Não, nós vamos cortar o cordão. Se não cortar o cordão, não tem nem o que fazer pela sua filha, não dá nem para orar por ela. E rolou uma certa disputa, e aí entrou o pastor Vânios na brincadeira, o teologando Vânios. E o Vânios falou o seguinte: então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Ela já está com cordão, ela está ruim. Se tirar o cordão, não vai piorar. Então vamos fazer um teste. Vamos cortar o cordão. Ah, mas aí tem que ver com o meu marido. Pegaram a criança no colo, levaram até a casa da mulher e falaram o seguinte: olha, a gente veio aqui pedir para o senhor cortar o cordão para a gente fazer o tratamento. E de maneira muito reticente, apelando muito, porque o pai da criança era islâmico, fazendo um trabalho de convencimento que demorou bastante, o pai acabou aceitando. Cortaram o cordão e o pastor Vânios fez a seguinte oração: Senhor, aqui é uma luta entre o bem e o mal, e nós estamos convocando o Senhor a demonstrar o seu poder. Irmãos, isso a nossa equipe viu. Isso foi numa terça-feira. Na sexta-feira a menina estava andando curada. Eu não estou contando para você uma historinha, eu estou contando para você o que eu vi. Deus tem poder. Como é que nós estamos exercitando a nossa fé? Lembra que eu falei para vocês que ser cristão é uma decisão radical? Não tem volta. Se você quer esse poder na sua vida, se você quer aceitar Deus como seu Salvador pessoal, é todo esse poder que está à sua disposição. Mas você tem que ter fé. Essa é a sua igreja. Essa é a igreja que vocês construíram. Olha bem para ela. Irmãos, eu saí daqui de Maringá no dia 9 de janeiro, com 13 mil reais no bolso.
doados por vocês. E tem histórias malucas de como Deus levantou esse dinheiro aqui. Tem pessoas que deram cheques de 1.000, 1.500, 2.000 reais. Teve gente que fez o trabalho de guardar nota de R$2 e me deu 1.400 reais em notas de R$2. Legal foi contar isso. Isso foi legal. Mas sabe qual foi a oferta que mais mexeu comigo? Eu abri um envelopinho e uma criança tinha dado R$5. Você entende o valor dessa oferta? Uma criança que entendeu a importância da missão, de pregar o Evangelho do outro lado do mundo. Está aí, ó. Hoje, a comunidade do Kuntum tem onde se reunir, porque vocês se empenharam nisso. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu acho que a Igreja Central de Maringá pode construir uma igreja sozinha na África. Eu acho que pode. E eu acho também que a Igreja Central de Maringá pode manter um missionário na África. Eu acho que essa igreja pode fazer isso. Quem vai ter fé bastante para ir? Porque se você não vai, você doa. Se você não pode ir e não pode doar, então você ora por quem vai. Mas a ordem de Cristo é clara: ide e pregar o Evangelho. O que nós estamos fazendo? Acomodados dentro da nossa igreja, tranquilos porque aqui tem ar-condicionado, levando uma religião fria e banal, esperando que alguém faça o trabalho? Irmãos, depois de ver tudo o que eu vi, eu me sinto um crente minúsculo, miseravelmente pequeno. Olha o tamanho de Deus e olha o tamanho da minha falta de fé. Olha a minha falta de fé. O tamanho da minha fé, muito menor do que um grão de mostarda. Como eu disse para vocês, o bairro onde nós construímos essa igreja é um bairro de animistas, ou seja, de adoradores de Satanás. Nós acordávamos 6:30 da manhã, começávamos a trabalhar na igreja às 8 horas e voltávamos para a sede onde nós estávamos dormindo por volta das 10:30, 15 para as 11 da noite. Passávamos o dia todo trabalhando. Irmãos, eu estou tão cansado que até hoje eu acho que eu estou cansado. Cansei tanto que eu acho que até hoje estou cansado. Porque eu também não estou acostumado a fazer esse tipo de trabalho. Mas não raras vezes, a 50, 100 metros de distância, durante a noite, nós víamos os animistas fazendo suas macumbas, com grandes fogueiras e cantando suas músicas. Num dia desses, nós saímos da construção e parado na frente do nosso carro tinha uma galinha sufocada. Tinham lá feito uma macumbinha para nós. Já ouviu a expressão chuta que é macumba? A gente entrou no carro e fomos embora. Quando você vai levando a tocha da luz, não tem nada que o diabo possa fazer que impeça a luz de propagar a sua luz. Onde Deus está, o diabo não tem poder nenhum. Se o Senhor estiver na sua casa, o diabo não tem poder sobre ela. Eu quero terminar a mensagem dessa manhã lendo com vocês o livro de Colossenses, capítulo 3. Colossenses capítulo 3.
versículos 2 a 5. Colossenses 3, versículos 2 em diante. E ali diz: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está oculta em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Sabe, irmãos, você sabe o que é um cristianismo radical? É deixar Cristo viver em você. Que Cristo viva em você e não você mais. Porque foi isso que o apóstolo falou. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu tenho sonho, eu tenho vontade de voltar. Eu não sei se Deus vai me dar o dinheiro para isso. De repente aparece alguém que não tem condição de ir querendo me patrocinar. Eu vou ficar muito feliz. Isso pode ser considerado um pedido, tá? Nem sempre as pessoas podem ir. Eu não sei qual a sua disposição de, quem sabe, tomar um banho de caneca durante um mês. Não sei qual a sua disposição de ter uma gastronomia limitada durante um mês. Mas olha, uma coisa eu te garanto: você vai ter uma experiência muito especial com Deus. Se eu não for, vá você. Se você não puder ir, ajude alguém a ir. E se você não puder ir e não puder ajudar ninguém a ir, ore por quem vai. Porque, irmãos, Jesus Cristo só vai voltar quando o evangelho do reino for pregado a todo mundo. Nós ouvimos falar de Cristo aqui todos os dias. Nós vivemos num país que nos permite ouvir de Cristo todos os dias. E existem pessoas que nunca ouviram falar. Eu conheci, num sábado à noite, nós estávamos numa lanchonete em Bissau. E um rapaz passou por nós e falou assim: ah, vocês são brasileiros? Sim, nós somos brasileiros. Poxa vida, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, nós somos missionários. Ah, missionários, que bom. Vocês são de qual igreja? Ah, nós somos adventistas do sétimo dia. Poxa, maravilha. Olha, nós somos presbiterianos. Oh, que legal. E há quanto tempo o senhor está aqui? Eu estou há 16 anos. Com a esposa e a filha ali. Há 16 anos. Sabe por quê, irmãos? Senso de missão. Você tem esse senso de missão? Eu tenho esse senso de missão? De jogar tudo para cima para pregar o evangelho para que Cristo venha mais cedo? Eu poderia contar muitas outras histórias. Eu vi Deus fazendo milagres por um grupo de batistas que foram construir poço artesiano. Eu vi Deus fazendo milagres por várias religiões lá. Gente preocupada em pregar o evangelho, abrindo mão de tudo para pregar o evangelho para que Cristo volte mais rápido. Será que nós não estamos muito acomodados? Isso eu não posso falar de você. É uma avaliação que você tem que fazer de você mesmo. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Vamos nos colocar em pé e fazermos uma oração? Não vá embora sem a bênção de Deus. Oremos. Pai, tantas pessoas nesse mundo, Senhor Deus, desesperadas, precisando da esperança em Cristo Jesus.
Senhor, que em nosso coração o comodismo, a arrogância, a avareza possam ser destruídas, e que o amor, o altruísmo possam, Senhor Deus, nos impulsionar a uma missão, Senhor Deus, nesse mundo. Senhor, não existe outra razão para existirmos, se não for para pregar a Cristo Jesus nesse mundo. Por isso, Senhor Deus, com Teu Espírito Santo, trabalha no coração de cada pessoa aqui presente, para que possamos entender, Senhor Deus, a importância de pregar o Teu Evangelho. Porque, Senhor Deus, nesse mundo não há nada que possa ser aproveitado, nada de bom. Senhor Deus, nós queremos desesperadamente ver Jesus voltar. Por favor, Senhor Deus, nos impulsiona a um espírito missionário, a um espírito de ajudar o próximo, Senhor Deus, de levar essa mensagem maravilhosa de salvação àqueles que ainda não Te conhecem. Por amor de Jesus Cristo, nós Te suplicamos por essas bênçãos. Amém.